Depois de termos recordado o sonho do rei Nabucodonosor, cuja interpretação foi dada pelo profeta Daniel, conforme a narrativa do capítulo 2 do seu livro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, vamos prosseguir na nossa conversa a respeito do capítulo 13 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Alguns intérpretes, em virtude da semelhança da linguagem entre as descrições de Daniel e João, afirmam que o discípulo amado tomou emprestado a Daniel. Daniel, na verdade, estava contemplando a história futura, ainda por vir. Ele viu a sucessão de poderes em surgimento. João, todavia, vivendo muitos anos depois de Daniel, podia olhar tanto para o passado quanto para o futuro. Embora Roma fosse o poder dominante de então, muito da civilização grega estava preservado. Ambos os profetas dão ênfase aos 10 chifres. Daniel diz no versículo 24 do capítulo 7. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. De tudo isso, se os 4 reis do versículo 17, capítulo 7 de Daniel, representam reinos paralelos aos 4 impérios do capítulo 2, pode-se entender que os 10 reis, aqui representados nos 10 chifres, são reinos que invadiram Roma pagã e a dominaram, fazendo com que houvesse nela uma ferida mortal, ou seja, podia ser exterminada da face da terra. Só que essa ferida mortal será curada, como veremos mais adiante. E esta é uma das interpretações. Essas invasões ao Império Romano pagão foram numerosas tribos germânicas que provocaram a substituição deste por vários estados separados em monarquia. Há várias listas dos reinos instituídos no território do que antes fora o Império Romano. Uma delas enumera os ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, alamanos, anglo-saxões, érulos, lombardos e burgúndios. Há quem prefira pôr os hunos no lugar dos alamanos. No entanto, os hunos desaparecem cedo sem deixar um reino estabelecido. Este período da história foi de grandes transtornos e mudanças, durante o qual muitos estados conseguiram a sua independência. O mesmo sucedeu com o Império Babilônico em tempos mais remotos. Babilônia caiu e foi dividida em várias partes, como veremos quando chegar o momento mais oportuno. Resta identificar nesse contexto o pequeno chifre que surge e diante do qual caem 3. Este é o que detém atualmente o poder, tanto político quanto religioso. E seu poder religioso se torna cada vez mais amplo no mundo, pois quando recebeu o poder civil, passou a exercer sua política sobre os povos que o concederam. Tornou-se esse pequeno chifre a cura da ferida mortal que a besta havia recebido, pois por seu intermédio a antiga ideia se perpetuou no tempo e se ampliou pelo mundo atual. Quanto às 7 cabeças da besta, o próprio Apocalipse nos informa quais são. Basta, para isso,
ler os versículos 9 e 10 do capítulo 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando ele chegar, tem de durar pouco tempo. O profeta de Pátimos separa as 7 cabeças em 2 símbolos específicos, a saber, 7 montes e 7 reis. Como já dissemos, a maioria dos teólogos acredita que os 7 montes são as 7 colinas que rodeiam a cidade de Roma, onde está a Basílica de São Pedro. E os montes, só para recordar, são Capitolino, Palatino, Aventino, Celino, Esquilino, Viminal, Quiminal. De acordo com as interpretações, esse termo monte, no singular ou no plural, serve para designar poderes políticos ou político-religioso. Nesse sentido, pode-se consultar Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 3, Jeremias, capítulo 17, versículo 3, capítulo 31, versículo 23, capítulo 51, versículos 24 e 25. Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 e 23. Todos no Antigo Testamento. Os escritores clássicos, a exemplo de Horácio, Virgílio, Geórgias, Cícero, com frequência se referem a Roma como a cidade das 7 colinas. Nos primeiros séculos da chamada Era Cristã, os discípulos de Jesus se referiam a Roma como a Babilônia. Além da passagem do capítulo 14, versículo 8 do Apocalipse, o qual veremos no momento apropriado, vocês podem conferir na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 13, que diz: Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Neste caso, Babilônia identifica Roma, de onde Pedro escreve aos cristãos. O pronome demonstrativo aquela, aqui utilizado pelo apóstolo, indica uma mulher que manda saudações àqueles a quem é endereçada a carta. De igual modo, Marcos, a quem Pedro chama filho, sendo este o evangelista Marcos, que foi companheiro de Pedro em suas andanças pelo mundo na difusão do evangelho. Conforme já conversamos, essa forma de escrever servia para evitar perseguições. Com essa linguagem, os apóstolos e discípulos podiam se corresponder sem que fossem apanhados pelos inimigos, pois quem os ouvisse falar ou lesse algo por eles escrito, sem ter o devido conhecimento simbólico do termo, ao ouvir o nome Babilônia, entenderia literalmente Babilônia. Já aqueles que conheciam o significado do termo entenderiam Roma. Tal procedimento servia para evitar que se caíssem de porrete sobre eles. E por causa dessa relação histórica da antiga Babilônia com o povo hebreu nos idos do Antigo Testamento, essa designação de Babilônia era muito apropriada para ser aplicada a Roma em suas relações com o cristianismo. O Império Babilônico invadiu, fez prisioneiros
e levou cativos muitos hebreus, entre eles o profeta Daniel. Já o Império Romano, ao subjugar os hebreus, tornou-os cativos em sua própria terra. Estão compreendendo? Está ficando fácil o entendimento? Então, nós vamos continuar no próximo programa. Até lá e aquele fraternal abraço.